Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Pela manhã, Jennifer estava animada e se sentia muito feliz. O que, a princípio, ela havia confundido com uma exacerbação sazonal de sua gastrite, acabou se revelando uma gravidez. Uma gravidez bem-vinda e muito esperada com seu homem mais querido, Henry. Jennifer passou toda a sua infância em um orfanato, ela se lembrava dos pais, mas vagamente. Seu pai morreu de câncer de pulmão, ele fumava 2 maços de cigarro por dia e morreu muito jovem. Sua mãe nasceu com um defeito cardíaco e não suportou a morte dele. Jennifer tinha apenas 4 anos de idade na época. Ela se lembra de sua mãe perdendo a consciência e correndo para o médico. Ela foi bombeada várias vezes e sua mãe se recusou a ser hospitalizada. Não havia mais ninguém para acompanhar Jennifer. A criança cresceu muito ansiosa, chorando no berçário quando seus pais a deixavam lá. Sua mãe tentou substituir a filha por seu amado pai, mas não conseguiu. Ela partiu 6 meses após a partida de seu amado marido, desmaiou mais uma vez e nunca mais se recuperou. Jennifer lembra que alguém no funeral disse que ela o amava tanto que não queria tratamento. Ela o amava, mas não se dava conta disso. Aqueles tempos difíceis ficaram para trás. Jennifer não entendia muito do que estava acontecendo na época, o que provavelmente foi melhor assim. Ela foi levada para o orfanato, onde os professores gentilmente lhe contaram tudo sobre a nova rotina, sobre as crianças, sobre as regras. Jennifer era obediente, mas muito reservada, como a maioria das crianças do orfanato. Aos 11 anos de idade, ela passou por outra tragédia no orfanato. Ela tinha uma namorada, Lacey, e as meninas mergulhavam no mar até os joelhos quando estavam juntas, rindo, brincando e sonhando. Um dia, durante a temporada de gripe, Jennifer ficou doente e Lacey passou muitas noites sem dormir ao seu lado. A gripe era difícil na época, as crianças ficavam doentes com dificuldade e se recuperavam por um longo tempo. Felizmente, o corpo das crianças tem uma grande margem de segurança. Jennifer se recuperou e, depois dela, Lacey ficou doente. Ela tinha uma tosse longa e não tratada do último resfriado. Ela estava delirando no 3º dia da doença, e Jennifer estava sempre ao lado de sua cama enquanto Lacey dormia. No 4º dia, os cuidadores pegaram Jennifer pelos braços e a levaram para fora do quarto. "Por que não posso ficar com ela?" perguntou Jenny. "Eles a levam para o hospital", respondeu a cuidadora. Por mais uma semana, Jennifer foi informada de que Lacey estava se recuperando, que havia um casal no hospital que queria adotar a menina e que ela só sentia falta de uma menina mãe adulta. Sua namorada foi levada daqui em um saco preto. Lembra quando o professor entrou para medir a temperatura dela e saiu da sala? Lacey já tinha ido embora. Jennifer desmaiou de choque. A delatora foi punida, é claro, e Jennifer teve de contar a verdade. A garota chorou por um longo tempo e depois fez greve de fome. Mas sua amiga não vai voltar. Ela não sobreviveu à doença, a greve de fome não vai ajudar, e Lacey não gostaria que você sofresse assim, disse-lhe a cuidadora. "Quero visitar seu túmulo. Por favor, me leve até lá." O zelador descobriu onde Lacey estava enterrada e levou Jennifer em seu carro particular. Somente quando viu a pequena cruz com sua foto é que ela acreditou que era verdade. Essa foi a perda que ela mais sentiu. Ela provavelmente nunca se recuperou e não tinha mais amigos. Jennifer se formou e conheceu um rapaz. É verdade que ele acabou sendo um daqueles rapazes que só se interessam por relacionamentos carnais, provavelmente aquele tipo de rapaz que você encontra com todas as garotas. Os rapazes não são muito exigentes na juventude, e as moças ainda são muito ingênuas. Depois de sobreviver a essa pequena tragédia, Jennifer se reergueu e seguiu em frente, pois se sentia muito solitária. Jennifer trabalhava em uma floricultura. Ela até tinha feito um curso de floricultura, pois adorava trabalhar com flores. Jennifer se sentia como uma fada, mesmo que ninguém desse flores, mas ela estava sempre perto delas, cuidando delas. Aos 24 anos de idade, Jenny percebeu que queria cuidar de mais do que flores. Ela precisava de um homem em sua vida, pelo menos um.
Ela mesma não era ruim, mas estava traumatizada e achava extremamente difícil, com medo, iniciar um relacionamento. Jennifer percebeu que havia se trancado entre quatro paredes e começou a se esforçar consigo mesma. Assim, comprou um gato, começou a ir ao cinema todos os sábados, tinha conhecidos com quem às vezes podia conversar ou falar. Felizmente, naquela época, a comunicação já era mais fácil graças às redes sociais. Logo ela conheceu Henry, que tinha acabado de tirar a carteira de motorista e trabalhava em um serviço de táxi. Quando ele a viu caminhando na chuva, diminuiu a velocidade. Ele sugeriu ao abrir a janela. Não, obrigada. Não tenho dinheiro para um táxi, admitiu Jennifer honestamente. Eu não trabalho mais. Vou lhe dar uma carona, ofereceu o estranho. Jennifer entrou no carro. Ela estava com muito frio e não queria pegar um resfriado. Uma música agradável e tranquila estava tocando na cabine e o aquecimento estava funcionando. Jenny relaxou rapidamente e iniciou-se uma conversa descontraída. Henry levou para casa e estava lá na manhã seguinte, às 6 horas. Ele esperou 2 horas para levá-la ao trabalho. Estou envergonhada por você estar perdendo seu tempo esperando por mim. Tenho certeza de que você tem clientes, não tem? Disse ela. Não, ele mentiu. Ok, de qualquer forma, saio do trabalho às 8 horas, porque abrimos às 8:30. Você pode pegar meu número, se quiser. Daquele dia em diante, eles se tornaram inseparáveis. Henry se tornou a única pessoa a quem ela confidenciava suas tristezas e preocupações. Jennifer se tornou um raio de luz e felicidade para ele. As duas solidões se encontraram e se encheram de alegria. Certa noite, ele chegou à casa dela, decidiu surpreendê-la e notou uma fumaça saindo do apartamento ao lado. Descobriu-se que o ferro do vizinho estava pegando fogo. O fogo começou e a fumaça se espalhou pelo apartamento de Jenny. Ela chegou em casa do trabalho e adormeceu. Henry arrombou a porta, quase quebrando o ombro, e arrastou Jennifer para fora do apartamento, que já estava pegando fogo. Ele havia sido dado a ela pelo Estado, portanto, ela não tinha onde morar depois disso. Ele a levou para seu apartamento alugado e foi assim que começaram a morar juntos. Eles namoraram por 1 ano até que Henry decidiu ganhar dinheiro para se casar. Ele conseguiu um emprego por meio de um anúncio em Nova York, colocou o carro na garagem e partiu. Disse que voltaria em 2 meses. Vamos, atenda o telefone, preciso lhe contar isso. Ela sussurrou para os bips. Jennifer conseguiu falar com Henry. Está tudo bem, ele está trabalhando, ela o avisará mais tarde. A alegria estava destruindo. Ela estava desesperada para compartilhá-la com alguém, mas não havia parentes e Jenny fez uma besteira, contando ao chefe sobre a gravidez. Ele costumava ser gentil com ela, eles se davam bem. No entanto, quando ele soube da gravidez, ficou nervoso e pediu a Jennifer que escrevesse uma carta de demissão. Não vou exigir nada, mas preciso de um emprego agora e estou bem. O diretor apenas balançou a cabeça. Você começará a cancelar a assinatura, e então perceberá que precisa do dinheiro de qualquer forma e exigirá que eu lhe pague, e eu não posso pagar. Meu negócio não está indo muito bem, tenho apenas 3 lojas na cidade, não há muitas pessoas. Às vezes, tenho que trabalhar quase com prejuízo. Ela estava em estado de choque, assinou silenciosamente sua carta de demissão e saiu, levando consigo o que havia recebido. O que faremos agora? Quem vai contratar uma mulher grávida? O apartamento pegou fogo. É claro que lhe foi prometido que tudo seria consertado e que o prédio seria habitável, mas não lhe foi dado nenhum prazo. Eles despejaram todos os inquilinos do prédio de 2 andares. Havia rumores de que ele seria demolido, mas isso ainda não era certo. Jenny discou novamente para o número de Henry. Ele deveria lhe assegurar que tudo ficaria bem, que o dinheiro não era um problema e que ela não precisava se mudar. Jennifer ouvia apenas bips em seu telefone e, no terceiro dia, os bips mudaram para as palavras "Is the subscribers phone switched off or out of hand?" Jennifer estava preocupada. Henry nunca tinha ficado tanto tempo fora, ele nem sabia que ia ser pai. O aluguel estava vencendo. Jennifer estava com raiva de Henry.
Ela não podia arcar com outro pagamento sozinha, pois ficaria sem um tostão. Ela tinha que encontrar um quarto pela metade do preço, pegar suas coisas e pegar o ônibus sozinha. Havia muita coisa. Ela ligou para Henry, soluçando ao telefone, dobrando as camisas. Jennifer passou 2 dias fazendo as malas e se preocupando, com náuseas. Jennifer tentou não chorar, para que não fosse dirigindo até o hospital e perdesse o bebê. Isso seria bobagem. Ela achava que Henry tinha acabado de perder o telefone e logo ligaria de volta. Ele a repreenderia por ter se mudado e ela o repreenderia por tê-la deixado sozinha com o bebê, e ele choraria e diria que voltaria logo, que nunca mais a deixaria sozinha. O proprietário do apartamento, que Jennifer havia limpado e preparado para o aluguel, gritou com ela. Você deveria ter me avisado com 2 semanas de antecedência. Agora como vou encontrar inquilinos? E quem vai me pagar pelo meu tempo de inatividade? Ele gritou. Desculpe-me, eu deveria ter lhe contado ontem, mas um dia não teria feito muita diferença. Além disso, você me disse para não ligar para você no fim de semana. Você precisa usar a cabeça. Malditas mulheres, agora vou alugar meu apartamento somente para homens, vocês só causam problemas. Jennifer colocou as chaves na mão dele e saiu, envergonhada e culpada. Ela se instalou em um quarto minúsculo. Os filhos do vizinho corriam pelo corredor compartilhado, com piso de madeira, mantendo-a acordada dia e noite. Ela queria frutas, o bebê exigia vitaminas e o dinheiro que sobrava era cada vez menor. Jennifer conseguiu um emprego em um restaurante, lavando pratos. Ela disse ao chefe honestamente que estava grávida, mas que realmente precisava do dinheiro. Ele aceitou por uma taxa nominal e, sem um emprego formal, Jim mal conseguia pagar as contas. Nesse meio tempo, ela registrou uma queixa na polícia. Há quanto tempo ele está desaparecido? Perguntou o funcionário. Há muito tempo. A 3ª semana, 17 dias, esclareceu Jennifer. Ela estava pálida e torturada. Ela correu para lá em seu horário de almoço. É claro que faremos todo tipo de coisa, mas, nesses casos, há 3 opções. Quais? Ele morre, está no hospital, é espancado sem documentos ou conhece outra pessoa e não quer voltar. Há um 4º caso, em ele é um sem-teto, não tem como telefonar, mas nesses casos as pessoas vão à polícia e, por meio dela, podem entrar em contato com seus parentes. Ele sabe o número deles. Há mais alguém? Ah, não. Seus pais morreram e sua avó foi levada por parentes. Ele não tem ninguém aqui, só eu, mas ele sabe meu número, eu não o mudei. Já liguei para ela várias vezes, por que ela não atende? Jennifer me contou tudo o que sabia sobre o trabalho de Henry em Nova York, sobre seu chefe. 4 dias depois, ele recebeu uma ligação. Ele desapareceu há quase 3 semanas, saiu e nunca mais voltou. Não havia nada nos necrotérios e hospitais, e eles emitiram um alerta. 4 dias se passaram, mas não há resultados. Se nos primeiros 3 dias não houver resultados, a pessoa provavelmente não será encontrada, ainda mais porque ele desapareceu muito antes, e agora não há como encontrar um cadáver. Aguente firme. Se houver novidades, nós ligaremos para você, mas não tenha muitas esperanças. Ele provavelmente está morto, há muitos crimes lá. Ao ouvir isso, Jennifer sentiu náuseas e tontura. Ela não sabia como se relacionar com essa informação. Durante todo o dia, ela pensou que não acreditaria nas coisas ruins. Então, ela leu comentários na internet de pessoas que também haviam perdido entes queridos em Nova York. E eu percebi que a polícia não estava exagerando. Havia tantos casos como esse que não estava claro para onde as autoridades estavam olhando e o que estavam fazendo com as pessoas. Um mês depois, Jennifer estava passeando tranquilamente pela ponte. O calçadão estava cheio de casais que passeavam por ali todas as noites, bonitos, felizes, alguns com filhos. Jennifer os observou e lágrimas vieram aos seus olhos. Ela não faria um passeio como aquele com Henry. Ele havia partido, e o filho deles, se ela tivesse forças para criá-lo, jamais veria o pai.
Havia tanta saudade de casa, os hormônios sufocando-a por dentro, o cheiro de milho fervendo por toda parte e o bebê implorando por comida, mas Jennifer tinha acabado de pagar todo o dinheiro do quarto que estava alugando hoje. Ela tinha alguns grãos e batatas que sobraram da comida, apenas o suficiente para que não morresse antes de receber o pagamento. Como último recurso, ela poderia pedir um adiantamento. Algo se encaixou em sua cabeça e Jennifer caminhou em direção ao centro da ponte. Ela sabia que o salto dali seria fatal, muito alto, muitos haviam saltado, mas nenhum havia sobrevivido. A menos que algum bêbado, que tivesse caído dali depois de uma grande quantidade de álcool, não tivesse se chocado contra a água, entrado nela suavemente e morrido não por causa da queda, mas por ter se afogado. Como foi no final de outubro, os especialistas registraram o único caso de queda da ponte, quando um homem sobreviveu, e os jornais escreveram sobre isso. Jennifer desejava de todo o coração, estava exausta, cansada de esperar, cansada de sofrer, não tinha absolutamente ninguém para contar sobre a gravidez, ninguém para abraçar e ninguém para pedir conselhos. Ela se deu conta de que provavelmente nunca mais veria Henry. Estou indo até você. Estamos indo até você, venha me encontrar. Ela murmurou para si mesma e se aproximou da grade. Olhou em volta, todos cuidando de seus próprios negócios. Se ela agisse com decisão, ninguém poderia impedi-la ou detê-la. Jennifer olhou para as ondas, o rio era tão bonito ao pôr do sol. Lágrimas brotaram em seus olhos, ela queria viver, mas não assim, não assim. Ela suspirou, lembrando-se do rosto de seu amante, jogou as duas pernas sobre a grade e percebeu que estava pronta para dar um passo, porque ninguém mais a queria aqui. De repente, alguém agarrou seu braço e Jennifer se assustou, virando-se. Onde? Uma mulher de cabelos grisalhos encaracolados gritou na cara dele. Eu só. Venha cá. Ela disse rapidamente, como se fosse sua professora. A mulher agarrou o braço esguio de Jennifer e a forçou a voltar para a grade. Assim, ela estava de volta à ponte. Vamos. Ela ordenou. Sem soltar a mão de Jennifer, a avó desconhecida levou até uma barraca que vendia milho e comprou 2. Do que se tratava? Jen ficou surpresa. Para quê? Um para você e outro para o seu bebê. E enquanto estiver comendo, pode me dizer por que queria pular? Você não queria apenas se matar, você quase matou uma pequena criatura que quer nascer e quer viver. Jennifer se perguntou em quem poderia ser essa mulher. Ela parecia ser funcionária de uma clínica pré-natal, pois sabia que estava grávida, sua barriga ainda não era visível, exceto um pouco, mas as pessoas ao seu redor não achavam que ela estava grávida. Elas estavam sentadas em um banco de praça, Jennifer estava comendo milho com um prazer incrível e chorando. De repente, ela ficou tão assustada que quase desceu do banco, pois como ela e o bebê poderiam ficar? Estou muito cansada, estou muito mal, não tenho dinheiro nem para esse milho. Meu noivo desapareceu em Nova York, e eu não tenho nada nem ninguém. Minha companheira balançou a cabeça. E um filho? Você sabe quantas pessoas ricas sonham em ter filhos, mas não podem porque são estéreis? Você pode comprar tudo, mas não isso, e tem juventude, saúde e um bebê. Você é mais rica do que a maioria das pessoas ao seu redor, disse a mulher acima do peso. Jennifer olhou em seus olhos verdes e tentou ver se já a tinha visto antes. E você provavelmente trabalha na clínica pré-natal? Ele perguntou. Não, eu trabalho aqui, sou uma cartomante e este é o meu território. As outras pessoas não vêm aqui, a menos que sejam de fora da cidade, elas sabem que não sou uma charlatã, mas uma cartomante de verdade, e não vêm, para não passar vergonha. Jane não acreditava em adivinhação. Como você sabia que eu estava grávida? Perguntou Jennifer. Você tem a aura de uma mulher grávida, e já deve estar sentindo que está esperando um menino. Achei que seria uma menina. Você vai ter um bebê, vai dar à luz por conta própria, não tenha medo, tudo ficará bem. Você é saudável e todo mundo tem pequenos problemas de saúde. Não há mal-olhado ou maldição sobre você. Você é pura e bondosa, exceto pelo fato de estar doente do coração. Jennifer franziu os lábios.
Não perca seu tempo comigo, não tenho dinheiro de qualquer maneira, nem mesmo tenho algo para vender. E não aceito nada menos do que isso dos desesperados. O próprio Deus me empurrou por trás, e eu vi você. Eu estava no limite, assim como você, e só quero ajudar. Você não acredita em adivinhação? Não, eu também sou humano. Aqui está meu número de telefone, se tiver problemas ou precisar de alguma coisa, me ligue, trabalho aqui perto. Jennifer pegou o cartão, que dizia Dorothy, a vidente. Parecia muito improvável. Meu nome é Jennifer. Obrigada, não vou fazer isso de novo, sério, devo estar louca, hormônios, e eu queria tanto aquele milho. Jennifer sorriu enquanto mordia a espiga. Dorothy sorriu e pegou sua mão. Vejo muita perda, você perdeu seus pais quando era pequeno, cresceu onde havia muitas crianças como você, em um orfanato, eu acho. O trauma da infância distorceu toda a sua alma, você perdeu alguém quando tinha entre 10 e 15 anos de idade. Essa alma não se foi, ela se importa com você, se preocupa, mas você não chegará lá tão cedo. Não era seu destino morrer hoje, nossos caminhos deveriam ter se cruzado hoje. Agora a linha preta sob seus pés terminou, e você já pisou na linha branca. Agora tudo ficará bem em sua vida. Vejo um casamento e riquezas chegando em breve. Jennifer riu. Estou lhe dizendo, meu noivo está desaparecido. Ele vai aparecer? Perguntou Jen com esperança. Os olhos da vidente estavam grudados na palma de sua mão. Vejo que ele saiu de sua vida. Agora você está sozinha, mas o casamento não será com ele, será com outro, o ruivo. Jennifer segurou sua mão. A verdade acabou, é tudo bobagem, não fique brava, mas eu fiquei viúva. Perdi o amor da minha vida, será que vou me casar com outro? Será que um ruivo rico me olharia como uma mendiga? Quem iria querer uma órfã de parto? Sei que sua intenção é boa, mas você fala com muita doçura, não acredito em você. Dorothy encolheu os ombros. Não importa, querida, apenas não faça nenhuma outra besteira. Esse bebê quer nascer. Ele vai fazer você feliz. Você também o viu em sua mão? Perguntou Jennifer. Não, estou lhe dizendo como mãe. Tenho 3 filhos e sou a mãe mais feliz. Logo, Jennifer se despediu de Dorothy e foi embora. O reencontro foi, é claro, impressionante. Quando ela estava saindo, outra mulher, uma cliente habitual, aproximou-se de Dorothy. Ela lhe pediu que contasse sua sorte. Aparentemente, Dorothy era conhecida por muitos aqui, e muitos acreditavam no que ela dizia. Mas para Jen, ela era apenas uma dona de casa aposentada que havia assistido a muitos shows. E agora ela conta a sorte às quintas-feiras na ponte. Ao voltar para casa, Jennifer viu uma nota amassada voando pelo chão. Eram $20. Ela olhou em volta e viu que havia açougueiros naquele local pela manhã, aparentemente eles haviam saído há pouco tempo e a nota havia caído ou algum transeunte a havia deixado cair. Não havia ninguém por perto, então Jennifer pegou o dinheiro para si mesma. Lá se foi a faixa branca, ela sorriu. Jennifer entrou na loja e comprou mantimentos, não muito por $20, mas conseguiu um bom desconto na caixa registradora, eles tinham algum tipo de promoção, boa sorte novamente. No caminho para casa, Jennifer tomou um sedativo. A ideia de quase ter caído da ponte a assustou muito. Em que você estava pensando? Em um tolo. Ao adormecer à noite, ele pensou que talvez não fosse tão ruim assim. Sim, Henry havia partido, uma grande perda, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Tudo o que ela podia fazer era seguir em frente com sua vida. No dia seguinte, seu chefe lhe deu um aumento e lhe disse que seu período de experiência havia terminado. É claro que ele não a processou e, em vez disso, processou alguém que ela conhecia para manter sua antiguidade. Jennifer provou ser uma funcionária responsável. Os chefes não permitem que levemos mulheres grávidas para o trabalho, é claro, mas quando você der à luz e levar o bebê para o berçário, volte, nós a aceitaremos em caráter permanente. Jennifer estava no trabalho, feliz por um dia lindo, tudo estava indo bem. O chefe do restaurante descobriu que a lavadora de pratos estava esperando um bebê e começou a lhe trazer frutas e iguarias de tempos em tempos.
Dorothy não era realmente clarividente, era? Naquela mesma tarde, a caminho de casa, ela quase foi atropelada por um carro. O carro dobrou a esquina e Jennifer torceu a perna com tanta violência que caiu de cara na estrada. O carro era caro, ela conseguiu frear, o menino saiu voando do táxi. Jennifer temia que ele começasse a gritar com ela. Ela não suportava ser repreendida desde criança. Como você está? Desculpe, foi tudo muito rápido, disse o rapaz, levantando-a da calçada. Ela olhou para ele e sorriu. Você é ruiva? O cara riu e empurrou a garota para fora do caminho. Os carros já estavam buzinando atrás deles, descontentes com o fato de um enorme carro estrangeiro branco ter que desviar para a pista em sentido contrário. Ginger, por que você pergunta? Não, eu sinto muito. Não foi nada demais. Jennifer tentou se levantar, mas imediatamente gritou de dor. Entre, eu o levarei ao centro de trauma. Tudo bem. Jennifer entrou no carro. A conversa fluiu por si só, como se eles se conhecessem desde sempre. O cara se apresentou, seu nome era Louis Wayne. Ele a levou a uma clínica particular e a acompanhou pessoalmente a um médico que conhecia. Precisamos fazer uma radiografia, disse o médico. Jennifer balançou a cabeça. Não, não posso, estou grávida. Não vou irradiar o bebê novamente, seja o que for, ele vai se curar. Louis ficou chocado com o que ouviu. Justamente quando estava prestes a se apaixonar por ela, descobriu-se que a garota estava grávida. O médico acenou com a cabeça. Nesse caso, vamos torcer para que não haja fratura. Não parece, provavelmente é uma entorse. Vou colocar um curativo e lhe dar uma pomada. Não vai machucar o bebê, pegue algumas ervas, esfregue e vai passar. Quando Jennifer saiu do escritório com Louis, ele a olhou nos olhos. Então você é casado? É que eu vi que você não estava usando aliança e pensei que fosse solteira. Jennifer sorriu. Não, não sou casada, sou solteira. Sozinha e grávida? Ela acenou com a cabeça. Isso também acontece, disse Jennifer. Louis sorriu. Ele pediu o telefone dela e lhe deu uma carona para casa. Jen também não acreditava que a profecia de Dorothy se tornaria realidade. Mas o rapaz ligou para ela novamente naquela noite. Como está sua perna? Isso é ótimo. Quase não doeu, você não deveria ter se incomodado. Sabe, tenho uma proposta totalmente maluca para você. Ela vai deixá-la boquiaberta. Jennifer ergueu as sobrancelhas, deitada na cama de seu pequeno quarto. Você quer se casar comigo? Perguntou ela. Houve uma pausa do outro lado do telefone. Jennifer riu enquanto rolava de costas. Uau! Não existe tal coisa. A Dorothy terá que ligar e dizer que não fez nada errado. Está falando sério? A Jennifer não podia acreditar. Agora vou explicar tudo para você. O fato é que venho de uma família muito rica e adotei o nome de solteira de minha mãe. Meus pais são os Smiths, que são donos de metade da cidade. Tenho 23 anos e eles estão me pressionando para que eu me case. Meu pai tem acesso restrito ao dinheiro. Ele mora no exterior e raramente vem, e minha mãe está cansada de eu ir a boates e beber, trazendo uma nova garota todas as noites. Você é o marido perfeito. Jennifer riu. Louis também riu. Você tem razão, é claro. Agora se fala em me deserdar. Minha mãe quer ter netos, e eu sou um filho tardio. Sabe como é? Minha mãe teve um bebê aos 40 anos. Foi um milagre. Ela diz que está velha e me pressiona. Eu a entendo, mas não estou pronta para ter uma família de verdade. Tenho apenas 23 anos. Muitas pessoas de sua idade já têm 2 filhos. Não há nenhuma garota decente por aí? Louis suspirou. Nunca me apaixonei, não acho que seja a minha praia. Gosto de mudar de garota, gosto do meu estilo de vida. Sou assim, mas o que posso fazer? É a genética. Meu pai também não podia viver com a família.
Mamãe se cansou das traições dele e eles acabaram se separando. Papai tem negócios na Inglaterra, ela ficou aqui, eles não se divorciaram, mas não moram juntos. Eu também não fui feito para a vida em família. E o que você quer de mim, seu brincalhão safado? Jennifer não achava que ele estava falando sério. Ela via Louis como um garotinho engraçado que ainda não havia crescido. Case-se comigo. Você disse que estava sozinha com o bebê, e eu vi onde você mora. É um lixão miserável, ninguém deveria morar lá. Foi uma boa ideia demolir aquele prédio há 100 anos. Eu lhe ofereço uma gaiola de ouro. Você e seu filho não passarão necessidade, você será minha esposa para todos os papéis. Assinaremos um acordo pré-nupcial. Meus pais me obrigarão a fazer isso. Seu bebê será registrado em meu nome, eu serei o pai e mamãe finalmente se acalmará. Jennifer parou de sorrir. Ela não conseguia imaginar que seu bebê não levaria o sobrenome do pai biológico. Por que você precisa de uma família falsa? Não seria mais fácil chegar a um acordo com seus pais? Bem, no mínimo, você poderia pedir a uma de suas amigas para dar à luz para você, oferecer a ela as mesmas condições, será seu próprio filho e você se estabelecerá, sugeriu Jennifer. Não, spin-offs não são para mim, não quero ter filhos. Minha mãe não sabe, mas eu fiz vasectomia, uma garota tentou me chantagear, dizendo que estava grávida de mim. Ela queria se casar comigo, por dinheiro, é claro, e só tivemos uma vez. Sou sempre cuidadoso. Sua mentira foi descoberta mais tarde, eu não estava grávida, fui à clínica e fiz a operação. Agora ninguém pode me fuder assim, e ainda posso me divertir. Jen, percebo que minha oferta é inesperada. Isso é loucura, interrompeu Jennifer. Sim, você tem razão. Mas eu gostei de você, se não fosse pela sua situação, eu gostaria de colocá-la na minha lista de namoradas, convidá-la para sair e tentar levá-la para a cama. Bem, honestamente, você não pode fazer nada disso, mas é uma boa garota e podemos nos ajudar mutuamente. Case-se mor comigo e eu sairei como antes. Você mentirá para minha mãe sobre meu trabalho para que ela não me incomode. Ela ficará feliz e cuidará do seu bebê. Isso é ruim? Hoje você disse que era órfão. Achei que seria perfeito para nós. Pense nisso, está bem? Você ficará bem, seu filho não será carente. O que mais você precisa? Jennifer pensou durante dias. O que mais a confundia era o fato de Henry ainda não ter sido dado como desaparecido e, se ele fosse encontrado, como ela explicaria que ele havia se casado com outra pessoa? O que ela faria então? A esperança não queria morrer dentro dela, e Jennifer decidiu não fazer isso. No dia seguinte, porém, enquanto lavava a louça no restaurante, Jennifer mudou de ideia. Era difícil para ela ficar sozinha, mas ela imaginou como viveria quando desse à luz, com quem deixaria o bebê, como trabalhar, do que viveria. Jennifer sabia desde o início que provavelmente teria que procurar ajuda em um desses centros para mães em dificuldades. Bem, haveria benefícios, mas elas ainda precisavam se virar, e como fazer isso com uma criança nos braços? Sua cabeça estava girando. Jennifer não entendia nada, e Louis ofereceu uma opção em que ela não precisaria se preocupar com comida e um teto sobre a cabeça. Por que ela abriria mão disso? Sim, Henry, o amor de sua vida, mas Louis não a arrasta para a cama. Tudo o que ele lhe oferece é um teto sobre sua cabeça. Sua mãe idosa ganhará um neto e o filho de Jennifer terá a avó que ela não teria em nenhum outro cenário. Não é apenas uma opção, é a melhor coisa que lhe aconteceu em muito tempo. Jennifer ligou de volta para Louis e lhe disse que estava dentro. Isso é ótimo. Não se preocupe, só seremos marido e mulher no papel, prometo não ser um incômodo. Serei sua sócia. Minha mãe o ajudará com o bebê e, eventualmente, você poderá abrir seu próprio negócio. Louis, e se o pai do meu bebê voltar? Perguntou Jennifer. Não posso descartar essa possibilidade, ele está desaparecido em Nova York, foi trabalhar e não voltou mais. Afinal de contas, eu o amo. Louis suspirou. Se você for com ele, eu inventarei uma história na frente da minha mãe dizendo que o bebê não era meu. Eu teria que me livrar disso, mas também existe a possibilidade de ele conhecer uma garota de quem goste,
E então eu mesmo quebraria nosso pacto e também teria que inventar uma história na frente da minha mãe. Como seria mais fácil se meus pais me aceitassem como sou, mas eles continuam me pressionando, me chantageando. Eles quase me casaram com a filha de um amigo da família. Jennifer sorriu. O que há de errado com a filha de um amigo da família? Ele perguntou. E eles são muçulmanos, e são religiosos. Eu teria que aceitar outra fé e não apenas para me exibir, dar adeus à carne de porco, ao álcool e a todas as minhas diversões. Eles decidiram que se reservariam o direito de terminar o relacionamento de acordo com a vontade de qualquer uma das partes. Isso seria explicitado em seu contrato, que os pais de Louis não precisavam conhecer. E naquela noite, Jennifer recebeu uma ligação da polícia. Seu coração se afundou. Lá estava Henry, lá estava Henry. Jennifer, boa noite. Estou ligando para informá-la de que Henry Wilson não foi encontrado e foi dado como desaparecido a partir de hoje. Se você precisar de uma certidão, pode vir ao nosso escritório amanhã. Jennifer abaixou a cabeça. Entendido. Obrigado. As lágrimas caíram no chão. Era isso. Não conseguiram encontrá-lo em hospitais ou necrotérios. Disseram imediatamente que era tarde demais para se apresentar. Jennifer chorou por um longo tempo. Pensamentos diferentes passaram por sua cabeça e, se fosse culpa dela, ela deu um tapa no rosto e o lavou com água gelada. Chega de histeria. Ela disse ao seu reflexo no espelho. Você está fazendo isso pelo bebê de Henry. A apresentação aos pais de Louis foi como um relógio. Jennifer estava muito preocupada, mas sem sucesso. A mãe de Nancy Smith era exatamente como ela havia imaginado, mandona, obstinada, mas educada e sofisticada. Ela tinha um corte de cabelo muito curto e grisalho, pele morena, incrivelmente bonita para uma mulher de 70 anos. Sua aparência era boa para sua idade, aparentemente vivendo em salões de beleza. Louis herdou a beleza dela e as outras características que herdou do pai, a teimosia, o desejo de viver como queria viver, não como diziam. O pai de Louis, Paul Smith, veio da Inglaterra para esse evento. No dia anterior, Louis havia levado Jean à boutique, onde ela se sentiu desconfortável. Compraremos algo para você aqui. Meus pais precisam ver que estou cuidando de você há muito tempo. Isso justificará algumas de suas despesas nos últimos meses, disse ele. Jennifer ergueu as sobrancelhas. E quais foram essas despesas de fato, se não for segredo? Perguntou Jennifer, tentando conhecer melhor seu futuro marido. Que segredos? Estamos casados há 5 minutos. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu bebi o dinheiro. Jennifer balançou a cabeça. Naquele momento, Jessica, que conhecia Louis, se aproximou, e ela era a mesma garota glamourosa ao lado da qual Jennifer imediatamente se sentiu como uma caipira rude. Essa é a minha Jennifer. Você pode me ajudar? Como combinado. Louis deu uma piscadela. A garota bonita olhou para Jennifer e sorriu. Sua amiga é minha amiga. Claro, vamos transformá-la em uma supergirl de Hollywood, ela olhou de relance. Jennifer pensou que seria recebida com arrogância, mas Jessica se mostrou muito simpática. Elas se deram bem rapidamente. Louis não contou à amiga os detalhes de sua relação com Jennifer, apresentando-a como uma conhecida que precisava ser arrumada. Descobriu-se que Louis havia conhecido a proprietária da boutique e que ela tinha um desconto de 40%. Jessica escolheu todo o guarda-roupa de Jenny. Jennifer nunca havia comprado tantas roupas de uma só vez. Foi ótimo. Quando terminaram, Louis veio de carro e pegou Jennifer com suas coisas. Elas estavam prontas para conhecer os pais dela. Eles ensaiaram a lenda. Louis se sentou em frente a Jennifer em sua pequena sala maltrapilha e eles ficaram inventando a lenda. Teria sido romântico se o coração de Jennifer não pertencesse ainda a Henry, e se Louis tivesse esse mesmo coração. Paul Smith conversou com a garota em particular. Espero que entenda que não pode tirar proveito de nossa situação familiar. Temos advogados, e o acordo pré-nupcial será redigido de tal forma que você não terá a oportunidade de nos processar. Jennifer já esperava essa conversa, Louis a havia avisado, mas ainda assim foi terrivelmente desagradável.
Cresci em um orfanato, posso sobreviver a qualquer situação como uma barata, e a última coisa de que preciso é do seu dinheiro. É que Louis está apaixonado por mim por algum motivo, e eu também estou apaixonada por ele. Se eu for deixá-lo, não aceitarei nada de você. Ela disse isso com muita raiva. Jennifer nunca havia sido suspeita de roubo, muito menos de um autor pouco conhecido. Eu sinto muito. É um momento como este, e eu não sabia que você tinha vindo de um orfanato. Assinarei qualquer papel que você quiser, mas não me olhe como se eu fosse um ladrão. Se continuar me olhando assim, farei minhas malas e irei embora. Farei muitas coisas por Louis, mas não para humilhá-lo. E não me importo com sua riqueza, certo? Ela se sentiu animada e respirou fundo. Paul Smith se desculpou e levou Jen de volta à mesa. Ela foi então interrogada pela mãe de Louis. Você não se lembra de seus pais? Quem eram eles? Perguntou Nancy Smith. Mamãe. Pare com isso. É por isso que tenho escondido a Jen de vocês todo esse tempo. Você e o papai nem se importam com o fato de ela estar grávida. Que tipo de pessoas são vocês? Louis pegou a mão de Jennifer. Ela sorriu e olhou com carinho para a criança. Está tudo bem, não se preocupe. Ele respondeu à pergunta da futura sogra, como fez com todas as perguntas seguintes. Também advertiu de que não toleraria humilhações ou suspeitas. E assim terminou a visita. Louis a levou para casa. Arrume suas coisas, amanhã vou buscá-lo. De acordo com a lenda, dormiremos aqui juntos esta noite e amanhã nos mudaremos para minha casa, disse o garoto. Jennifer assentiu com a cabeça. Tudo bem. O que você disser. Se seus pais perguntarem, você estava comigo. Ele deu uma piscadela para ela e saiu. Jen desabou na cama, sem forças para fazer nada. O pai e a mãe de Louis ficaram muito felizes ao saber que ele tinha uma namorada e estava esperando um bebê. Imediatamente disseram a eles para se casarem, e em segredo, para que ninguém soubesse. Na sociedade deles, era vergonhoso se casar por causa do bebê. De qualquer forma, Nancy Smith não queria fazer um grande casamento por causa da gravidez de Jennifer. Pela manhã, Louis buscou a noiva, carregou todas as malas e a colocou no carro. Em uma das sacolas, vi fotos. Esse é o seu Henry? Ele perguntou. Sim, é ele, nas últimas fotos com ele. Tente não mostrá-los à sua mãe, ela terá perguntas e você não quer que ela o atrapalhe com mentiras. Você e eu já inventamos muitas coisas. Sim, está bem. E meu conselho é tirar fotos e salvá-las em seu disco rígido, para que elas nunca se percam, e as cópias impressas podem facilmente ir para algum lugar. O casamento foi um evento discreto, com a presença de apenas alguns amigos da família. Jennifer conhecia todo mundo. Ela não gostava de ser olhada com preconceito pela elite. As pessoas cochichavam e olhavam para ela, e Jennifer se sentia desconfortável. Não se preocupe, esses chacais voltarão para casa em breve, disse Louis. Nancy Smith insistiu para que a noiva usasse um vestido. É verdade que era rosa claro e Jennifer não gostou nem um pouco, mas ela conhecia seu papel e ficou calada. Mas ela sabia seu papel e ficou calada. Que diferença isso fez? Que sua sogra ficasse feliz, que seu chefe ficasse feliz, é difícil usar o vestido que a faria feliz. Não era um casamento de verdade e ela não era uma sogra de verdade. Mas Jennifer não tinha mais que lavar pratos no restaurante, e agora sua gravidez estava sob controle na melhor clínica da cidade. Muitos exames haviam sido agendados, Jennifer estava cansada de incomodar os especialistas pagos. A vida na nova casa, é claro, era muito mais confortável do que naquele quarto minúsculo. Aqui havia uma temperatura confortável que Jennifer podia controlar sozinha em seu enorme quarto. Era como se ela tivesse um apartamento embutido ali, um quarto enorme, outro, algo como um guarda-roupa, um banheiro, um lavabo, uma varanda. A vista das enormes janelas era linda. Depois do casamento, Louis levou Jennifer para o mar, eles ficaram lá por uma semana. Louis pegava garotas gostosas e passava as noites com elas no quarto ao lado. Jennifer podia ouvi-las à noite, mas era pecado reclamar.
Jennifer nunca tinha estado no mar, nenhuma vez na vida, e aqui ela voava na primeira classe e morava em um hotel de luxo. Ela se acostumou rapidamente com o papel de esposa perfeita. Nancy Smith acabou sendo mal-humorada e caprichosa, mas Jennifer tinha pena dela e tentava agradá-la. Elas não discutiam, viviam em paz. Mas ela sempre sentiu seu abandono e decepção. É claro que ela não era a Nora que havia sonhado, mas quando se tratava de seu filho Louis, seus olhos começavam a brilhar, ela estava tão animada com o nascimento de seu neto. Jennifer tinha vergonha da decepção, mas sabia que, se Louis não tivesse vindo buscá-la, Nancy Smith nunca teria experimentado tanta felicidade ao segurar o bebê e chamá-lo de seu amado neto. Mais perto do nascimento, houve uma discussão sobre o nome do bebê. "Quero participar da seleção", declarou Nancy Smith. Louis discutiu com ela. Ele sabia que não tinha o direito de se envolver. Ele e Jane nem sequer haviam conversado sobre isso. Louis não estava nem um pouco interessado em saber como estava a gravidez dela. Ele quase nunca estava em casa, e tudo o que Jennifer podia fazer era mentir sobre como Louis era carinhoso, como ele ligava para ela, conversava com ela sobre o trabalho e perguntava sobre a saúde do bebê. Prometia a ela que Jennifer escolheria seu próprio nome. "Darei a ela meu sobrenome e nome do meio. Ela não pode pelo menos escolher um nome?" Ele disse. Ela sorriu, acariciando sua enorme barriga, e saiu do quarto. "Nancy Smith, o que você tem a oferecer?" perguntou Jennifer. Ela se perguntou que nome de fantasia sua sogra escolheria para o neto. "Eu queria sugerir o nome Henrique, sempre gostei dele, queria chamá-lo assim, mas seu pai escolheu o nome Luiz, embora também tenha dado a você o sobrenome e o patronímico dele." Jennifer olhou para Louis e lágrimas vieram aos seus olhos. Ela não esperava ouvir isso. Jane estava escolhendo entre Mike e Marcus. Havia outras opções, e ela não parava de pensar em como Henry poderia querê-lo. "O que há de errado com você?" Não fique bravo. Eu só queria oferecer." Sua sogra viu Jennifer chorar e ficou assustada. Nancy Smith achou que tinha sido muito dura e magoado a Nora. Não, são hormônios, desculpe. É que eu realmente gostei desse nome, nem tinha pensado nele. Nancy Smith, eu quero que meu filho se chame Henry. Jennifer sorriu segurando as mãos da sogra. Nosso filho Louis a corrigiu. Jennifer assentiu com a cabeça, pois havia se expressado mal, mas a sogra deixou passar. Ela estava loucamente feliz por sua nora ter aceitado sua escolha. Estava tão feliz que nem sequer olhou com desdém durante a semana seguinte. Louis estava profundamente indiferente ao nome que o bebê receberia. Jennifer estava cada vez mais consciente de que ele não estava crescendo. Ele tinha 24 anos e se comportava como um adolescente, bom, gentil, inteligente, sempre tratando Jennifer com gentileza. Ele lhe dava tudo, vivia em um verdadeiro palácio, e ela era grata. Ele fazia tudo perfeitamente para cumprir seu papel. Mas quanto mais ela vivia com ele, menos ela entendia o que estava por vir. Ela tinha certeza de que Louis iria se estabelecer e encontrar outra pessoa. Muito provavelmente, ele teria de dizer à mãe que Jennifer não tinha o filho dela. Então, ela seria a inimiga número 1 de sua sogra. Jennifer pensava nisso com frequência, mas até agora Louis estava satisfeito. O parto foi realizado no melhor hospital da cidade. Jennifer estava terrivelmente cansada. As contrações duraram 20 horas e os analgésicos não a fizeram se sentir muito melhor, mas quando lhe deram um pequeno Henry nos braços, ela imediatamente esqueceu todo o seu sofrimento. Louis, como bom pai e marido que deveria ser, esperou docilmente no corredor. O médico permitiu que ele segurasse o bebê nos braços mais tarde. Uau, ele é tão pequeno! Louis sorriu. Talvez eu não devesse ter feito a operação. Ter filhos não é tão ruim. Ela sorriu para ele. Você pode recuperar tudo e ter filhos, não pode? Perguntou ela. Jennifer desejou sinceramente que Louis fosse feliz. Eles se tornaram bons amigos durante esse tempo, e Jennifer sabia exatamente o tipo de homem com o qual deveria ser escoteira. Eles se apoiavam mutuamente, protegendo suas pequenas mentiras e desempenhando os papéis certos. Não, eu ainda não gosto muito disso. Ele riu baixinho,
mas eu a parabenizo, Jenny. Que esse bebê seja sempre o mais feliz. Louis beijou gentilmente o bebê na testa e o entregou de volta à mãe. Na verdade, desde então, ela raramente o segurava nos braços, mas Nancy Smith nunca se separava de Jennifer e do bebê. As duas o acariciavam. Sua sogra às vezes o carregava durante a noite, deixando que Jen tivesse uma boa noite de sono. Depois de alguns meses, Jennifer percebeu que podia confiar o bebê a ela. A única coisa desconcertante era seu total apego ao bebê. Jen achava que enlouqueceria se a verdade viesse à tona. E quando seu filho tinha 6 meses de idade, algo terrível aconteceu, e ninguém estava preparado para isso. Nancy Smith estava de muito bom humor naquele dia. Ela estava segurando seu amado neto nos braços quando o telefone tocou. Jennifer estava ao seu lado, sentada em uma cadeira. Jenny, leve Henry com você, disse Nancy Smith. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Jennifer. Sim, Louis morreu em um acidente. Temos que ir identificar o corpo, disse ela, como se fosse uma questão pequena. Jennifer pegou o bebê e sentou-se na cadeira. Lágrimas brotaram em seus olhos. Nancy Smith não havia chorado naquela ocasião, não havia chorado e, no alinhamento, ela havia feito o que tinha de fazer, mas havia parado de sorrir, para sempre. Louis foi atropelado por um carro em uma faixa de pedestres. Ele havia estacionado o carro e estava atravessando a rua. Ele estava em um encontro com outra gostosa, com um buquê de flores na mão. Um homem estava com pressa para entregar sua esposa e atropelou Louis até a morte. Ele morreu instantaneamente antes da chegada da ambulância. A causa do acidente teria sido os fones de ouvido que Louis estava usando. É claro que o motorista foi processado, houve julgamentos, mas Nancy e seu marido não compareceram. A sogra de Jennifer escolheu o caixão com uma equanimidade assustadora, organizou a cerimônia de despedida e agiu como se não tivesse percebido o que havia acontecido. Foi só no cemitério que ela começou a chorar, chorando muito, até tarde da noite, e Jen estava lá para apoiá-la. O pai de Louis foi embora logo após o funeral. Jen o convidou para ser sua esposa, mas ele disse que não poderia ficar ali. Daquele dia em diante, o tempo passou a transcorrer de uma maneira diferente. Nancy Smith não saiu de seu quarto por vários dias até encontrar Jennifer na cozinha, que entrou com o filho nos braços. Ela entrou com o filho nos braços. Posso? Perguntou uma chorosa Nancy Smith, 10 anos mais velha na mesma época. Jennifer assentiu e entregou à sogra o bebê em seus braços. Ela o pegou e nunca mais o deixou sair. Jennifer sabia que precisava de uma distração, pois considerava Henry o filho de Louis, uma extensão dele. Um dia, ela entrou no quarto da sogra e não a viu, e o bebê também não estava lá. Jennifer entrou em pânico e começou a ligar, mas o telefone de Nancy estava em casa, em sua cama. Jennifer vestiu seu moletom e correu para o quintal. Ela se virou e estava prestes a chamar a polícia quando encontrou a sogra na porta. Meu Deus, por onde você andou? Eu estava tão preocupada. Jen pegou o bebê dos braços da sogra. Ela ergueu as sobrancelhas. Acabei de ir à loja com o Henry. Decidi mimá-lo comprando um brinquedo para ele. Por que o pânico? Jennifer pegou o bebê e entrou em casa. Daquele dia em diante, a ideia de deixar aquela casa começou a lhe passar pela cabeça cada vez mais. A creche, para onde ela queria levar o filho antes mesmo de conhecer Louis, aceitava crianças a partir de 1 ano e meio de idade. Havia um grupo de berçário para essas crianças. Jennifer pensou em tudo, ela tinha algumas economias. Intuitivamente, Jennifer sabia que um dia teria de sair de casa, por isso estava economizando. Ela tinha muito dinheiro guardado. Ela poderia conseguir um apartamento decente, demorar para conseguir um emprego e não pensar em dinheiro por pelo menos mais 6 meses, mas não podia simplesmente deixar a sogra. Louis tinha sido tão bom para ela e não a perdoaria se descobrisse que Jennifer tinha acabado de roubar a criança que ele achava ser seu neto. Elas viveram juntas por mais 1 mês. Você sabe por que Louis se acidentou? Perguntou ela um dia. Nancy Smith não havia falado sobre seu filho nenhuma vez desde o dia em que ele morreu. Jennifer ficou tensa. Ela tinha acabado de colocar o bebê na cama.
Ele atravessou a rua com os fones de ouvido. Ele se aproximou de sua amada, caminhou até ela e falou com ela pelos mesmos fones de ouvido. Você sabia? Ela perguntou sem rodeios. Jennifer balançou a cabeça, temendo que seus olhos a denunciassem. Você acha que eu não percebi desde o início? Acha que não vejo que está apenas procurando uma desculpa para sair de casa? Eu ouvi você ligar para seu antigo emprego. Jen ficou chocada. Ela ficou sentada olhando para a sogra em silêncio. Você entendeu tudo errado. Vou lhe explicar. Minha sogra sorriu maliciosamente. Onde foi que eu errei? Você acha que eu não sabia que você e o Louis estavam em conluio desde o início? Eu sei muito bem que Henry não é meu neto. Não sei onde meu filho a encontrou ou por que está fazendo esse show. Jennifer olhou a sogra diretamente nos olhos. Ela não tinha nada a perder. Nós nos encontramos por acaso e fizemos um acordo. Meu noivo havia desaparecido, eu estava sozinha, não tinha nada para comer e concordei por desespero, mas, acredite, eu não tinha mais intenções. Jennifer suspirou, aliviada por ter aberto todas as suas cartas. Nancy Smith a encarou. Ele sempre foi assim. Louis sempre trazia todo mundo para casa, do lixo e dos cachorros, e ele trouxe você, e ele tinha um bom coração. Fiz um teste de DNA há muito tempo, queria expulsá-lo para envergonhá-lo, mas percebi que Louis não era estúpido, o que significava que ele sabia que o bebê não era dele, então ele foi embora, e agora, tudo o que me resta é Henry. E não me importa que ele não seja da minha linhagem. Ele vai ser meu neto, você sabe, não vai ser filho de mais ninguém, e eu me apeguei à criança, e não vou deixar você ir embora com ele. Jennifer estava confusa. Bem, nós ficaremos enquanto você não quiser que a gente vá embora, eu viverei com você. Eu entendo e não vou deixá-lo, disse ela. Você não está me entendendo. Pode seguir seu caminho, e eu ficarei com o bebê, pois toda a nobreza sabe que tenho um neto. Não deixarei que manche nosso nome ou desonre o nome do meu filho. Nunca provará a ninguém que o bebê não é de Louis, certo? E, se provar, direi que é viciada em drogas, acusarei você de fraude e os tribunais tomarão o bebê, porque você sabe que tenho conexões e dinheiro suficientes para isso. Jennifer sentiu frio por dentro. Do que você está falando? Você é burra? Eu digo que você pode ficar em casa, mas só como babá do Henry. Ele é meu filho, gritou Jennifer. Ele é meu neto. E se você tentar fugir, nunca mais o verá. Minha sogra se levantou e saiu. Jennifer abraçou Henry em seus braços. O que deveria ser feito? Essa mulher tem recursos suficientes para fazer tudo o que quiser. Por que ela faria isso comigo? Jennifer estava em choque. A ideia de ser separada de seu filho era um terror insuportável. Henry era seu mundo. Ele vivia somente para ele, olhava para ela todos os dias através dos olhos do pai e a lembrava de seu amor. De repente, Jennifer se lembrou de como havia conhecido aquele vidente na Dorothy Bridge. Como ele a salvou, como lhe deu seu cartão. Jennifer procurou por ele por um longo tempo, remexendo em tudo em seu quarto, mas não o encontrou. Quando a sogra levou Henry para tomar banho, Jennifer saiu do escritório e discou o número dela. Alô, Dorothy. Você provavelmente não se lembra de mim. Meu nome é Jennifer. Ela contou toda a história para a cartomante e prometeu ajudá-la. Na manhã seguinte, Dorothy entrou na casa com seu uniforme de empregada. Nancy Smith chamava ajudantes quase todos os dias para cumprir suas ordens. Dessa vez, por algum milagre, Dorothy chegou. Ela passou por Jennifer, piscando para ela. Quando todas as tarefas foram feitas pelas mãos cuidadosas de Dorothy, Nancy estava dormindo em seu quarto. Jennifer entrou silenciosamente na cozinha. Por que está se esgueirando por aí? Entre. Dorothy sorriu. E Nancy Smith? Ela está dormindo. Eu lhe dei uma pílula para dormir. Ela ficará dormindo por pelo menos mais 5 horas. Faça as malas com calma e venha comigo. Jennifer não esperava estar fora de sua gaiola dourada no dia seguinte. Ela não se apressou, fazendo as malas apenas com o necessário,
deixando para trás a maior parte do que havia comprado com o dinheiro de Louie. Dorothy chamou um carro, uma van branca sem placa parou na frente da casa e Dorothy, Jennifer e o bebê entraram nela. Eles saíram de carro em plena luz do dia, levando apenas 2 sacolas com coisas. A cartomante as levou para casa. Jenny estava cansada e suada. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Havia 3 quartos vagos. Sabe, eu menti para você sobre a faixa branca, vi que você ia morrer de novo e me enganar, mas contei sobre o casamento para que você não desanimasse, eu tinha medo por você. Ele estava se afogando, lembrou Dorothy. Jennifer colocou Henry na cama em seu novo quarto. O bebê não notou muita diferença. Ele estava se divertindo explorando seu novo espaço. Sim, você me salvou. E funcionou exatamente como você disse. Sabe, Dorothy, eu não acredito em adivinhação, mas acredito em você, você me salvou pela 2ª vez. Por que você não olha para minha mão agora? Sugeriu Jennifer. Estava quente no quarto e ela tirou a blusa, seu ombro estava nu e uma cicatriz antiga e feia estava exposta, era pequena, mas perceptível. De onde veio isso? Perguntou Dorothy. Ela congelou, assustada. Eu tenho isso desde que nasci, Jennifer acenou com a mão. Mas Dorothy olhou de forma diferente. Ela sentou Jennifer à mesa e lhe contou que, além de seus 3 filhos, agora espalhados pelo mundo, ela também tinha uma filha, que havia sido roubada dela há muito tempo. A criança havia sofrido traumas ao nascer, tinha sido puxada com fórceps e seu ombro havia sido danificado, ficando com cicatrizes. Jennifer não conseguia acreditar em tal coincidência, mas Dorothy lhe implorou para fazer um teste de DNA. Eu me lembro dos meus pais, não podia ser, disse Jennifer. Ela começou a morar com Dorothy, arrumou um emprego, levou Henry para a creche. Jennifer não podia oficializar o relacionamento, pois temia que Nancy descobrisse sobre eles por meio do bebê. Jennifer também teve empregos de meio período. Ela precisava economizar mais dinheiro para se mudar para outra cidade. Quando saiu da casa da sogra às pressas, não pôde levar consigo o dinheiro que estava economizando, de modo que não tinha muito dinheiro guardado. Felizmente, Dorothy os acolheu, alimentou-os e os ajudou como uma mãe. De fato, um mês depois, descobriu-se que Jennifer e Dorothy eram filha e mãe. Ainda era um mistério para ela, como isso era possível. Afinal de contas, ela se lembrava de seus pais. Ela teve que fazer uma verdadeira pesquisa para chegar à verdade. Jennifer encontrou um velho amigo de seu falecido pai, que lhe disse que ela havia sido dada a ele. Eles não podiam ter um bebê. A mãe de Jen orou sobre o assunto e, de repente, uma menina apareceu na porta da casa deles. Eles decidiram que não a levariam para a assistência social e pagaram para que Jennifer fosse registrada como filha deles. A papelada era confusa na época, então Jennifer encontrou uma mãe biológica e Dorothy encontrou uma filha pela qual chorou todas as noites durante anos. Elas começaram a viver juntas como uma família, mas Jen também se preocupava com a possibilidade de Nancy Smith cumprir suas ameaças a qualquer momento. Incapaz de suportar isso, um dia ela foi visitá-la pessoalmente. Ela entrou na casa e encontrou uma mulher idosa e solitária na cozinha. Nancy estava bebendo uísque, e ele nunca tinha visto beber álcool. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Nancy. "Vim lhe dizer que estou cansado de me esconder, quero uma trégua. Quero que você não tente tirar Henry de mim. Eu não estava procurando por você. De qualquer forma, não me restava muito tempo." Descobriu-se que Nancy estava com uma doença terminal há muito tempo e que a morte de seu filho havia lhe causado danos. A mulher estava com medo de que ela fosse embora e começou a fazer ameaças. Ela tinha medo de ser deixada sozinha. Jennifer convidou Dorothy para ir à casa de Nancy. Ela olhou para sua mão e viu que a linha da vida logo terminaria. "Você vai viver muito tempo, não se preocupe, a doença vai passar e Jennifer e seu filho estarão com você o tempo todo. Tudo ficará bem", disse Dorothy, olhando Nancy nos olhos. Foi só quando estava em casa que ela confessou à filha que sua sogra não viveria mais do que 1 ano. Jennifer estava fazendo as malas para morar com Nancy por um tempo, e ela e Dorothy conversaram sobre o que seria melhor.
Jennifer se sentiu em dívida com Louis e decidiu que ficaria ao lado de sua mãe até o fim. Quando tudo estava arrumado, a campainha tocou. Henry estava parado na porta. Jennifer quase perdeu os sentidos ao ver seu amado, chorou de alegria e o abraçou. Mais tarde, na cozinha, eles tiveram uma conversa séria, na qual Jennifer confessou a ele que havia se casado por desespero e fome. Ela lhe contou sobre Louis e sua sogra que estava morrendo. Contou-lhe sobre Dorothy, que parecia ser sua própria mãe, sobre seus 3 filhos que tinham ido ao seu encontro. Henry estava furioso porque seu filho não tinha o sobrenome e o nome do meio dela. Jennifer tentou explicar a ele como as coisas estavam e por que ela não podia mudar os papéis agora. Nancy Smith está vivendo seus últimos meses. Ela quer acreditar que ele é seu neto. Afinal, ela perdeu seu filho. Quando ela se for, mudaremos tudo, se você quiser, é claro. Henry me disse que foi agredido e ficou em coma por 6 meses e depois recuperou a memória. Ele estava recebendo tratamento, estava em uma viagem de negócios em Washington DC e eles o procuraram em Nova York, mas não o encontraram. Quando retornou à cidade, procurou a polícia. Foi somente lá que eles conseguiram encontrar Jennifer. Ele teve sua própria história incrível, onde Henry encontrou amigos, onde foi ajudado por completos estranhos. Sua jornada até a mulher que amava foi longa e agora, segurando-a em seus braços, ele não podia acreditar que Jennifer tinha feito as malas e ido morar com um estranho. Louis e eu não tínhamos nada, mas me entenda. Não posso deixar uma mulher morrendo sozinha. Você consegue lidar comigo? Afinal de contas. Eles estavam brigando na cozinha, e somente Dorothy poderia terminar a briga. Acalme-se. Você não sabe pelo que a Jennifer passou. Ela vai cuidar de uma mulher doente, mas você a verá todos os dias. Jennifer vai sair com o bebê, vocês vão se ver e você vai ficar comigo, genro. Disse Dorothy. Ela sempre falava com tanta segurança que as pessoas acreditavam nela. Talvez esse fosse o seu domingo. Jennifer saiu de casa com o bebê e ficou com Nancy por mais 4 meses. Ela alegrou seus últimos dias. E Nancy ficou tão grata a Jennifer que lhe deixou de herança a mesma casa enorme que Jen havia fugido. Henry e Dorothy viveram juntos durante todo esse tempo. Jennifer o ajudou a conseguir um emprego. Quando Nancy partiu, Jennifer vendeu a casa herdada. Ela estava muito suja e não era barato manter uma casa tão grande. Eles compraram uma casa menor e logo os novos proprietários se mudaram para lá. A cartomante das docas, Dorothy, Henry, que havia desaparecido, e Jennifer e seu filho. Os filhos de Dorothy a visitavam com frequência. Os irmãos de Jennifer. Henry e Jennifer estão felizes e planejam ter um segundo filho. Dorothy, por sua vez, diz que haverá mais bebês.